Boa tarde a todas e todos que nos assistem. É uma satisfação poder estar conversando hoje sobre um tema importantíssimo para a sociedade, que é a educação. A educação, nós sabemos que ela vive períodos que ela avança e períodos que ela retrocede. Nós temos visto retrocessos na educação. No último período do governo Marquesan, uma série de ataques, enxugamento de quadro. Perdemos 700 professores da rede, com cargos vagos que ele deixou, porque fechou turmas de EJA, de educação infantil, berçários de 0 a 3 anos, fechou turno integral. Enfim, enxugou a rede. Quer dizer, ele acha que gasto com educação não é investimento, é simples gasto e deve ser enxugado. Mais do que isso, mudou a rotina nas escolas em 2017 e teve um grande processo de participação de pais e mães que não queriam, mas ele negligenciou. Não quis respeitar a democracia, a participação e os conselhos escolares, né? Que, afinal de contas, é o órgão máximo de cada escola, das 98 escolas do município. Hoje são 98, eram 99, ele inclusive fechou uma escola de educação infantil. E para conversar um pouco hoje conosco sobre esse clima ruim que se criou na rede municipal de ensino, nós temos 3 convidados que a gente traz para dialogar e fica muito feliz deles poderem estar conosco conversando. O professor Alexandre Machado, que é professor da rede desde 2003. Ele é natural de Pelotas, comentava conosco e queria muito vir para a rede, prestou concurso, entrou, enfim, porque era uma rede conhecida, que tinha qualidade, tinha, enfim, atrativos importantes para um docente poder desenvolver seu trabalho. E a mãe Joana Lua, que é mãe de alunos, tem 2 alunos na rede municipal, matriculados ali na Escola Monte Cristo, que foi a primeira escola ciclada na década de 90 e que faz parte, né, da história da qualidade da rede municipal. Teve muitos desafios que ela enfrentou, conseguiu produzir um currículo diferenciado, né, na escola ciclada. Então, ela também aceitou aqui o convite para estar conosco dialogando, ela que é educadora social, uma satisfação tê-la também conosco. E o Fabiano Negreiros, que é advogado, e agora doutorando, né? Ele está fazendo doutorado em ciência política na URGS. E a gente se conheceu, eu e o Fabiano, lá em 2017, fazendo a luta contra a rotina escolar. Ele é pai também de aluno matriculado lá na escola Rincão, que é uma escola com poucos alunos, mas é uma escola numa comunidade muito importante e que também não foi ouvida. Enfim, o professor Alexandre dá aula lá na Escola Pessoa de Brum, a qual eu dava aula até 10 dias atrás, agora estou licenciado, né, por questões legais, eleitorais, enfim, não estou mais atuando na escola momentaneamente. Mas aqui a gente quer debater hoje, gente, a educação, como estava, o que tinha de bom, como ela está agora e o que nós podemos, o que nós queremos, o que nós desejamos, como cidadãos que vivemos Porto Alegre, né? O professor Alexandre mora em Gravataí, mas vive em Porto Alegre como profissional da educação. Então, se importa muito com o andamento das políticas na cidade. E a Joana, o Fabiano e eu somos moradores da Zona Sul de Porto Alegre e nos importamos muito com a educação. Enfim, eu sou um profissional que trabalho na escola, mas eles se importam muito porque sabem que a educação, né, ela vai desenvolver um futuro diferente para a sociedade ou não, dependendo das condições de qualidade dela. Então, para a gente conversar inicialmente, e a Joana, se quiser falar mais alguma coisa para se apresentar para nós, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, colegas, e vamos dialogar um pouco aqui sobre a educação e pensar o que tinha em Porto Alegre em 2017, 2016, que agora a gente perdeu, e o que a gente pode fazer para avançar. Bem-vinda, Joana. Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou educadora social, sou mãe de alunos da rede, estou cursando o curso de pedagogia também, né? E assim, eu vou começar falando sobre a minha experiência assim como mãe de aluno da rede, né? Quando entrou a gestão do Marquesan, vieram várias mudanças, né, que foram impostas. A comunidade escolar, ela não foi ouvida, né, mesmo diante de diversas tentativas para que houvesse, né, essa escuta, não houve essa escuta ativa, né, até cedeu o espaço para ter essa fala, mas efetivamente não foram ouvidos. Existe esse espaço nas escolas onde a comunidade escolar vota, né,
do conselho escolar, todas as questões de calendário e tudo, e houve, ao longo dessa gestão, inclusive o descumprimento por parte, né, da gestão desse calendário escolar votado pela comunidade, né? Isso, ano passado, foi motivo de mobilização também em algumas escolas, por conta da questão de atingir as férias escolares dos alunos, enfim, coisas que refletem em toda a família, né? Mas o que mais me preocupa enquanto mãe, né, é que quando não há essa escuta, né, da comunidade escolar, das pessoas que estão ali participando nesse dia a dia, né, quando não há essa escuta, acaba que a gente não tem como saber o que aquela comunidade precisa, né? Como que um gestor vai tomar as decisões sem entender o que aquela comunidade precisa. Então, acaba havendo essa imposição do que se acha, né? E não o que de fato precisa. Então, assim, algumas questões relacionadas à mudança de horário, né, do funcionamento das escolas, a questão relacionada ao acompanhamento das crianças no refeitório, que foi entendido como algo que não era pedagógico, e eu, como mãe e educadora, entendo que acompanhar uma criança no refeitório é sim pedagógico, porque ali existem relações interpessoais, né, onde a gente está ensinando, onde está atuando, né, como mediador, muitas vezes. Então, assim, educar é muito mais amplo do que aquele currículo que está numa caixinha, né, enquadrado. Então, é importante que os gestores tenham essa visão, né, que é muito mais amplo do que apenas um conteúdo. Então, outra coisa que impacta diretamente os alunos foi essa questão de tirar esse tempo de planejamento dos professores, né? O que acontece? Esse tempo de planejamento, quando ele é fragmentado, como ele é agora, né? Quando não se para um dia para refletir ou algumas horas seguidas para refletir sobre as questões, né, de planejamento, o planejamento fragmentado e individual, ele não contempla todos, porque no momento que a gente tem um planejamento que ele é em conjunto e que ele está observando, né, o todo, ele é muito mais rico, né, e essa forma que foi imposta para planejar, que é totalmente fragmentada e individual, né, que os professores têm que buscar esse espaço, de alguma forma, não existe mais esse espaço para o planejamento. Ao meu ver, é um retrocesso muito, muito ruim, assim, que afeta a todos, né, de uma forma muito negativa. Então, isso é uma das coisas, assim, que mais me impactou também, foi a questão, assim, das atividades de contraturno que haviam, né? Na escola Vila Monte Cristo, por exemplo, havia horta, capoeira, havia atividade audiovisual também, né? O atletismo, e tudo isso foi assim, tipo, não importa se alguém gosta disso, não vai mais ter, né? Não importa o que tudo isso contribui na educação das crianças, né? Não vai mais ter. Foi decidido assim, né? E isso foi decidido não pela comunidade escolar, mas sim por uma gestão que não quer ouvir, que não quer enxergar, que não quer conhecer o trabalho desenvolvido nas comunidades, nas escolas. Legal, Joana, te ouvir. E a Joana é uma estudante, né, também, enfim, da área educacional. E o que ela traz é muito importante, porque muitas vezes os políticos utilizam, né, do desconhecimento. Nem todo mundo sabe como funciona a área da educação, nem todo mundo entende o que é hora pedagógica, o que é reunião coletiva, reunião individual, planejamento, currículo, disciplinas, enfim, interdisciplinaridade. São, às vezes, palavras que a maioria das pessoas não entendem. E o governo usou disso no período da mudança da rotina para dizer: eu vou colocar professor mais tempo na escola. E aí as pessoas pensam assim: vai colocar professor mais tempo na escola, quer dizer, vai ter mais professor
mas na prática hoje a gente vê que tem menos 700 professores, porque o discurso dizia que ia ter mais educação, só que foi um jogo de palavras, e aí realmente as comunidades perderam. Eu queria ouvir também o Alexandre, que é professor da rede, que fez toda a luta, também participou das greves que foram feitas contra o governo Marquesan, quer dizer, contra o governo não, a favor da educação pública. Enfim, seja bem-vindo, Alexandre. Satisfação te ouvir. Boa noite, Joana, boa noite, Fabiano, boa noite, Jonas. Acho que é um espaço legal assim, de troca de ideia, de troca de perspectivas, né, de visão dos pais, a visão do professor. E pena que não tem, né, um aluno aqui também para dialogar também sobre isso, mas talvez numa outra a gente possa fazer esse contato com o aluno também, mas claro que, obviamente, tu sabes que é importante esse olhar do aluno também. Como professora, né, pela apresentação que o Jonas fez sobre mim, né, então estou na rede desde 2003, sou professor de educação física e desde então estou na Escola Pessoa de Brum, localizada na Restinga, e a experiência, né, que eu vivenciei, né, tivemos, né, um período bem melhor de como trabalhar, de como trabalhar na escola. Isso que a Joana colocou, realmente é isso que mudou muito do governo do Marquesan para cá. Né? Acho que é isso que foi realmente foi um retrocesso muito grande na rede, por esse governo não ter a capacidade e talvez nem a vontade, né, e a disposição de escutar a comunidade escolar. Eu acho que faz parte, né, faz parte da política desse governo não fazer isso. Né? Eu acho que o primeiro aspecto disso. Essa questão, primeiro já começou pela mudança de rotina. Né? Fomos surpreendidos praticamente, né, de sopetão, como se diz, mudando toda uma rotina na escola, mudando os horários, nos tirando as tão importantes reuniões pedagógicas, né, que já faziam parte da rotina da rede por muito tempo, e esse espaço de planejamento, que nós, professores, é essencial para fazer as atividades na escola, isso nos foi tirado num canetaço, e ainda usando um argumento, esse que o Jonas acabou de falar, como se nós não quiséssemos, né, dar aula. Né? Professor, eu acho que, né, a gente, como professor, nós sabemos e defendemos e lutamos por um professor que faça seu trabalho como professor na sala de aula, mas também que planeje, né, que tenha tempo, que tenha capacidade, disposição e tempo para também pensar aquilo que está sendo feito. E para isso acontecer, tem que ter espaços para isso, para que a gente possa se reunir, avaliar o que está sendo feito, o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar no cotidiano da escola e assim por diante. E isso foi, né, isso do governo Marquesan fez esse grande absurdo de achar que professor é apenas uma pessoa que tem que estar somente dentro da sala de aula, que não precisa pensar, não precisa planejar, não precisa avaliar a sua prática e avaliar também a realidade da escola, onde a escola está inserida. Eu acho que esse é um outro aspecto que nós da Escola Pessoa de Brum, acho que a gente, pelo menos nós lá temos essa preocupação de estar sempre olhando a comunidade escolar e onde a escola está inserida. Mas isso é uma prática que nós não abrimos mão lá na escola. Mas isso tem que ser, e essa é a denúncia que cabe a gente fazer aqui, com relação a esse governo Marquesan, através do seu secretário de Educação também, que isso passou a não ser nada importante, não passou a ser uma coisa totalmente fora dos propósitos, né, de uma Secretaria de Educação, para que a gente continuasse fazendo pela rotina que nós já tínhamos, e aprofundar, e até qualificar esse processo dessa relação da escola com a comunidade. Porque aí, nós, enquanto professores, a gente tem procura ter uma concepção de educação onde o conhecimento que a gente trabalha em sala de aula também tem que estar relacionado, vinculado com a realidade social onde a escola está inserida.
E para isso tem que planejar, para isso tem que repensar suas práticas, repensar o currículo, né, trabalhar nessa perspectiva. E para isso é preciso ter uma organização curricular, uma organização de tempo e espaço, para que nós, professores, possamos ter essa capacidade, essa condição de trabalho. Uma outra questão que eu acho que aí envolve as questões mais corporativas, né, da carreira nossa de professor, foi também uma mudança também do plano de carreira, que isso remete às questões de condição de trabalho, sem falar no salário, que nós ficamos esse tempo todo sem um centavo de reajuste, tá? E são condições de trabalho também que nos foi tirada, e também isso afeta também a nossa condição de trabalho. Mas, voltando a essa questão mais da vida escolar, é essa questão do planejamento. É isso que eu quero realmente reforçar, também é o fato, a questão importante assim, na rotina escolar, é essa perspectiva de participação. E eu fui presidente de conselho escolar, lá da Escola Pessoa de Brum, e o conselho escolar, né, por si só, já é uma instância que procura e tem que fazer essa ligação, né, da escola com a comunidade escolar, né? E esse conselho também, ele também, de uma certa forma, não foi... os conselhos escolares na rede não passou também a ser algo meramente figurativo, ou não tão importante, ou somente importante para a questão financeira, né, para a organização financeira da escola, mas falta um governo que realmente tenha isso como princípio a gestão democrática, que é o conceito que a gente trabalha. Ele tem que ter uma política para fortalecer, qualificar, motivar os conselhos escolares, para que a escola passe a ter uma relação mais próxima possível com essa comunidade, que são os pais, alunos, funcionários e os próprios professores. Eu acho que basicamente é isso, assim, que eu acho que nessa primeira rodada eu gostaria de falar e reforçar a importância de fazer realmente essa crítica que a gente tem que fazer, uma crítica que a gente vem fazendo, né, que a gente já vem fazendo há muito tempo, mas que estamos agora chegando a um ponto, né, que temos agora próximos à eleição municipal, e a gente está lutando para que essa política mude através de uma nova gestão, um novo governo, que possa ter esse olhar, um olhar onde a comunidade escolar seja respeitada, seja considerada, seja ouvida, aí tem uma política que faça isso ser qualificado e alterado a partir do próximo ano. Legal. Muito bom te ouvir, Alexandre. Esclarecedora a tua fala, que traz para nós um resgate histórico do que nós temos vivido. Enquanto comunidades escolares, a gente se enxerga assim, né? Nós, claro, exercemos a atividade docente, mas a gente tem um envolvimento muito grande com a rede, porque muitas vezes nas escolas é o Estado, é a única presença do Estado, porque não tem assistência, não tem saúde às vezes, não tem serviços da prefeitura, às vezes tem naquele local, é pela escola que as pessoas vão ver a presença do poder público, e muitas vezes os professores são os que vão, né, ajudar não só nos processos de ensino-aprendizagem, mas das pessoas buscarem direitos também. Mais adiante a gente fala um pouquinho sobre isso, mas queremos ouvir também o Fabiano. O Fabiano foi uma pessoa muito importante na luta da rotina, né, organizaram um processo muito bonito, e queria ouvir ele também um pouco dessa experiência que foi em 2017, essa luta, que foi praticamente uma greve de pais e mães que houve, né, e de alunos também. Pode entender dessa forma, um processo novo naquele ano de 2017, o protagonismo das comunidades. E o Fabiano é um cidadão muito engajado politicamente, que tem organizado no último período uma rede de diálogo na internet. Depois tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso, que é a voz das comunidades, enfim, que periodicamente tem debatido aí com lideranças de diversas partes de Porto Alegre, problemas tanto do poder público, quanto problemas que são a falta de empoderamento desses sujeitos que são atores nos seus espaços, enfim, de relação, nos bairros, enfim, várias regiões da cidade e várias áreas também que as pessoas atuam profissionalmente. Seja bem-vindo, Fabiano.
abrir o microfone aqui. Então, boa noite, Jonas, boa noite, Joana, Alexandre, as pessoas que nos acompanham. Já, primeiramente, agradecer o convite, Jonas. Acho que todo espaço de reflexão na nossa cidade, ela é fundamental, principalmente no momento que a gente vive, né? Então, bom, para falar sobre educação no município, é um tema que a gente fala e porque sente na pele, né? Nós como pais, mães da rede municipal, a gente fala na primeira pessoa mesmo, porque realmente a situação não está fácil e não vem sendo nenhuma situação minimamente aceitável, né? Por conta do que a gente está vivendo em Porto Alegre, né? Eu acho que a Joana e o Alexandre fizeram uma síntese muito boa do que vem sendo a atual gestão, né? Eu tenho total concordância, né? Eu acho que talvez a marca mais profunda do governo Marquesan, talvez pior ainda do que a própria política criada, é a sua absoluta falta de diálogo com a comunidade porto-alegrense, né? E eu, como pai da rede municipal, eu me senti violentado durante esses 4 anos, né? Porque desde lá do início, quando o governo Marquesan ele tomou posse, ele adotou uma postura absolutamente antidemocrática, né? De forma alguma ele chamou, em nenhum momento, ele nos chamou para conversar, para propor, para construir junto, porque às vezes a gente faz da política um bicho de 7 cabeças, mas não por limitação de conhecimento, é mais por uma estratégia de poder mesmo. Às vezes a gente pensa a política como se fosse algo tão complexo que a população não poderia participar, não poderia construir junto. Isso é um absurdo, né? Isso é uma forma escancarada de tentar alijar quem mais precisa de política pública do processo de poder, né? Então, se pensar uma cidade democrática, Porto Alegre já foi referência nesse aspecto, é pensar políticas com as comunidades. Como é que tu vai pensar em política educacional em Porto Alegre sem chamar os pais para conversar, sem chamar os professores, sem chamar as partes envolvidas, entende? Então, todo o processo de conhecimento ele é uma construção coletiva. Fora disso, ele passa a ser um processo unilateral, né? Então, eu vejo assim com muita indignação, né? Muito mais indignação do que tristeza, porque nós ficamos tomando lomba aí, a gente não tem muito tempo de ficar se lamentando, né? A gente tem mais tempo de ir para a luta mesmo. Então, esse governo ele vem sendo um problema muito grande para nós, sabe? Então, e as falas do governo é uma coisa assim surreal, né? Há pouco tempo atrás, vamos lembrar, né, uma fala do Adriano, que ele teve a coragem de dizer que não era adequado que alunos repetissem a merenda na escola municipal, né? Quer dizer, uma fala dessa, ela revela um monte de coisa, né? Ela revela desde seu total descolamento com a realidade, assim como a sua ideologia, porque ideologia é algo absolutamente presente na vida de todo mundo, né? Como diria lá o velho Bob, naquele livro Esquerda e Direita, a ideologia é uma árvore que está sempre verde, né? E é bem isso. Quando o Adriano, secretário municipal da capital do estado do Rio Grande do Sul, diz que não é adequado, e aí, sob a justificativa de uma suposta obesidade dos alunos, isso mostra uma total falta de sensibilidade, para dizer o mínimo, né? É quem governa uma população que ele não conhece de forma alguma, né? A gente tem muito aluno que mata a fome na escola, vai para a escola muitas vezes para matar a fome lá naquele espaço. Então, essa é uma fala assim, que nos chocou como pais, e qualquer pessoa, independente do campo político, que não se indigne com uma fala dessas, é porque não está nem um pouco preocupado com a cidade em que vive, né? Ano passado, só para dar um exemplo, Jonas vai cuidando do tempo aí, tá, meu amigo? Aí, quando for, tu me corta aí sem problema nenhum. Ano passado, nós, dos conselhos escolares de Porto Alegre, fomos chamados para uma capacitação na SMED, né? Aí fomos lá, né? Com a maior da boa vontade. Vamos lá, vamos fazer capacitação. No penúltimo ano de gestão, mas beleza, vamos lá.
Chegamos lá, o que era a capacitação dos senhores gestores? Era uma fala absolutamente de prestação de contas do conselho escolar, né, que é uma pauta importante, sem dúvida, né, gerir o recurso público da escola, mas o papel do conselho escolar ele é muito mais profundo do que isso. O conselho escolar nada mais é do que o controle social sobre as políticas públicas, sobre o gestor. Esse é o papel do conselho escolar. Tu descolar esse fundamento do conselho escolar é simplesmente tentar esvaziar um espaço de participação da população nos rumos da cidade. Então, isso eu, obviamente, não deixei passar, né? Fui um dos que questionei isso tudo aqui. Tudo bem, mas quando aí nós vamos entrar na pauta do controle social, que é o que uma premissa fundamental do conselho escolar. Daí, não, mas esse não é o momento, vamos marcar um outro dia, vamos conversar. Esse outro dia, nós pais estamos até hoje esperando, a gente sabe que não viria. Então, essa lógica desse governo ele é muito escancarada, né? Esse processo de marginalização dos professores, dos servidores com os pais, né? Eu sou do conselho escolar, a gente vê isso escancarado em Porto Alegre, agora com esse córtex, toda essa política de tarefas à distância que gerou muita polêmica e vem gerando muita polêmica. A SMED praticamente lavou as mãos, né? E quando os pais ligam para lá, eles dizem que é problema da escola. É problema da escola. Entende? Como, olha, a tua escola que se vire lá e cobra deles uma resolução, como assim? Então, para que ter gestor? Para que ter gestor? O gestor público tem esse papel de orientar, de muitas vezes até determinar protocolos, principalmente quando vivemos uma pandemia, e essa SMED ela vem sendo pautada por uma omissão absurda, uma omissão que é inaceitável para um gestor público, entende? Isso mostra, no mínimo, um despreparo de quem está gerindo uma capital com quase 2 milhões de habitantes. Então, é muito complicado isso, e só nos coloca num papel de, muitas vezes, a gente ter que deixar de trabalhar para estar fazendo essa luta por uma educação pública minimamente adequada para as nossas crianças. Então, assim, desculpa se eu falei muito aí, Jonas, mas é um tema que realmente nos tira um pouco do prumo, como diz o outro, né? Porque, cara, são as nossas crianças que estão aí, são os nossos filhos, e se a gente não lutar por eles, a gente vai lutar por quem, né? Legal, Fabiano. Muito bom te ouvir o depoimento de vocês. Eu quero ler aqui alguns comentários. Nós não vamos conseguir ler todos, tá, gente? Mas muita gente está nos acompanhando aqui, nos assistindo, ouvindo e dialogando conosco e sabem da importância da educação e da pública, principalmente. Então, Ângelo Pezzi, Dri Zamboni, Luiz Fernando Borba, Silvia Moura, que é professora da Monte Cristo, ó. Vládia Paz, nossa querida colega, dirigente sindical também, lá do Pessoa de Brum. Jaqueline, também, Pessoa de Brum, lá do Carmo, Elaine, que faz parte da equipe do Carmo, enfim, colocando aqui vários comentários. Gilmar, a Norma, tu tá fugindo das lives, eu te ligo, tu não atende, o que houve? Vamos conversar, Norma. A Norma também, né, faz parte da comunidade lá de Saint-Hilaire, fez muita luta, tá mandando um abraço pro Fabiano também. Suzana, Sandra, querida Sandra, aí de muitas lutas da educação, Elisete, Sandra, Suzana, querida Suzana, foi minha colega da EJA, do Anísio, que saudade, Suzana, hein? Era um outro tempo mesmo. Soraya, enfim, tanta gente que está aqui conversando conosco, João Carlos Martins, e a nossa ideia, né, pessoal, é que os comentários vão aparecendo aqui, mas o que as pessoas têm dito, que é na sintonia do que nós estamos falando aqui. Falta diálogo, falta participação, falta ouvir as comunidades. Parece que, será isso é tão ruim ouvir as comunidades? Isso é um questionamento que a gente traz no ar. É tão chato ter que ir como secretário numa escola, ouvir os professores, ouvir as mães, sentar com as mães, com os pais, conversar, se eles querem mesmo fechar o turno integral, como eles fizeram na escola Neuza Brizola. Será que é tão chato dialogar com as pessoas? Nós estamos aqui dialogando, nós quatro, conversando. Acho que do nosso diálogo a gente pode produzir muita coisa.
Será que tem pessoas que não gostam de conversar, de dialogar, de ouvir outra opinião, o contraditório? Ou será que realmente quem está à frente da Secretaria de Educação não queria ir nas escolas, não quer ir nas escolas? Pensa que gestão se faz no gabinete com números, calcula. Eu tenho 4.000 professores, preciso reduzir para 3.200. Como é que eu faço? Fecho turma, fecho aqui, fecho lá, né? Faço sindicância, persigo pessoas, porque foi isso também. Teve muita perseguição, nunca na história, gente. Eu estou licenciado do SINPA, mas nunca na história do sindicalismo municipal teve tanta sindicância em escola. Por qualquer coisinha sindicância para perseguir, para amordaçar, para não deixar o professor reclamar das condições de trabalho, que não é só dele, dos funcionários também de escola. Se for lá na escola Pessoa de Brum, nós vamos ver que a cozinha precisa de uma reforma. Os trabalhadores estão precisando disso lá. E se houver reclamação, provavelmente vão abrir uma sindicância. Vão abrir uma sindicância. Porque assim, há uma escola sucateada pública, e essa escola sucateada não foi olhada para o governo. O governo trabalhou simplesmente com ideias-chave, que é comprar matrícula, que é vender educação, comprar educação, repassar. Ele não apostou nas pessoas como produtores de conhecimento, como produtores de novo. Ele não apostou na mãe Joana, no pai Fabiano, no professor Alexandre. Estou usando esses nomes, que são as pessoas que estão conosco, mas eu quero falar aqui de todas as comunidades. Ele não apostou em ouvir essas pessoas. Imagina uma mãe como a Joana, que o seu filho está lá no 9º ano, faz 9 anos que ela participa da escola. Ela não sabe de educação? Ela não precisa ser ouvida pela secretaria? Acho que ela precisa. E por que isso é tão ruim? Isso parece ser tão perigoso para o projeto do governo Marquesan. Enfim, faço esses questionamentos, quero passar para a Joana também, para tu poder falar, Joana, um pouco de como é estar com filhos na escola pública e também falar um pouquinho da pandemia, como tem sido isso, porque o governo até agora prometeu gratuidade no Córtex no dia 2 de junho. E hoje nós estamos no dia 20 de agosto, até agora não tem gratuidade. Se tu quiser participar de alguma atividade, o pai e a mãe tem que pagar do bolso uma internet, tem que comprar um celular se não tem, ou comprar um computador se não tem, porque não é a realidade de todos ter dinheiro disponível, quem não tinha computador, para comprar um computador. Só Porto Alegre, gente, nós temos aí 30%, 40% de trabalhadores que estão precisando do auxílio federal para sobreviver na crise. Você imagina, se 30%, 40% dos trabalhadores de Porto Alegre estão precisando do auxílio federal, será que ele vai ter R$ 1.500 para comprar um computador para fazer uma atividade EAD com qualidade, como algumas escolas privadas conseguem fazer? Porque há uma outra materialidade. Então, assim, quer dizer, há dinheiro mais disponível. Nós estamos falando de outra classe social, que tem mais condições. A classe trabalhadora está jogada. Então, quero ouvir vocês também um pouco sobre isso. Vocês podem também continuar dialogando sobre os retrocessos que a gente viu durante esse período. Joana, fica à vontade. Então, eu quero colocar uma questão em relação ao Córtex, né, que é a plataforma que foi implementada aí pela gestão pública. O que acontece, no meu ponto de vista, né, eu penso que a gente, de repente, teria condições de fazer uma plataforma sem ter que utilizar de uma plataforma privada, né, primeiro ponto, assim, porque nós temos, né, uma central de processamento de dados e tem, né, a Procempa, tem tudo. A minha pergunta, porque realmente eu não tenho propriedade para dizer que há possibilidade, mas a minha pergunta é, não haveria condições da gestão pública criar esta plataforma, ao invés de pagar, né, uma plataforma de iniciativa privada? Outra questão é assim, tem instituições que são da assistência social que estão imprimindo trabalhos que as escolas mandam para que esses alunos possam realizar as tarefas, né? Então, assim, algumas instituições da assistência social, que também foi bem prejudicada nesse processo todo, nessa gestão, né? Elas estão se propondo
para imprimir esses trabalhos para as crianças poderem, crianças e adolescentes, né, poderem realizar as atividades, né, sendo que não é uma responsabilidade delas, elas estão fazendo isso porque elas entendem que isso é uma forma de contribuir, né, com o acesso, né, dessas crianças às atividades escolares. E o que eu penso é, será que este governo não pensou em viabilizar desta forma, talvez, né, a impressão de trabalhos? Eu sei que nas escolas não há recurso para isso, né? Talvez por isso as escolas não tenham proposto isso de uma forma, né, autônoma, digamos assim, né? Vamos fazer isso. Porque não há recurso para isso, né? A gente sabe que existe até um limite de folhas que podem ser impressas, né? Eu falando isso podem achar que é loucura, né? Mas a gente sabe que existe isso. Então, eu penso que, de repente, o Córtex não foi a melhor alternativa. Claro que é uma situação totalmente atípica, né, para todos, para gestores, para a comunidade, para escolas, enfim, para todo mundo, né? Mas, de repente, deveria ter sido pensado algo nesse sentido, que nem todo mundo tem acesso à internet. Aliás, a maior parte dos alunos não tem, né, acesso à internet. E às vezes até tem acesso à internet, mas vamos pensar numa realidade onde existem 4 crianças numa família que precisam acessar uma plataforma, né? Como é que vai dar conta de ter um dispositivo, né, para todo mundo, né? Outra coisa, assim, se a gente olhar no site da prefeitura, o Córtex está funcionando. Se a gente olhar nas notícias, as notícias são de que há essa plataforma e de que é de forma gratuita, enfim, mas nós sabemos que não é esta a realidade, né? E aí eu trago uma outra questão que é muito além disso, assim, da parte pedagógica, né? Que é a questão mais básica, assim, quantas crianças se alimentavam na escola e esta era a alimentação mais importante do dia para estas crianças, né? E não foi feito nenhum plano, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Um plano efetivo de parte do governo mesmo, né? Em exercício, para suprir essa necessidade, que pode ser que digam, mas a escola não tem o dever de alimentar, mas tem sim, né? Dentro desta política da escola, ela tem o dever também de alimentar, né? Enfim, eu acho que tem muitas coisas que ficaram, assim, sem resposta nenhuma para as comunidades, os professores e diretores tentando viabilizar estas coisas de uma forma quase que unilateral, né? Até, assim, de uma forma meio arriscada, porque qualquer decisão que seja tomada pelas escolas pode vir a ser cobrada do gestor, né? Então, imagina a posição em que os diretores, professores estão, onde eles não têm muito o que fazer, né, nessa situação, porque não tem o apoio da gestão e está vendo a comunidade escolar passando todo esse trabalho, toda essa necessidade, cheio de dúvidas e de necessidades básicas, né? Então, eu acho que faltou muito essa sensibilidade, assim, de pensar, tipo, tá acontecendo isso, o que a gente pode fazer agora, efetivamente, para tentar minimizar toda essa situação, né? Eu não vi um projeto real, eu só vejo propagandas, e isso eu estou falando enquanto mãe, né? Realmente, só existem propagandas, porque na realidade, quem está vivenciando, né, a realidade, né, tá vendo que não tem acesso gratuito, não, e que para conseguir algum recurso em relação a alimentos também não é fácil, né, as escolas estão tentando de todas as formas, né, e eu não sei, assim, né, como que a gente fala isso, assim, parece até que é meio maluco, porque tu olha ali na notícia, não, mas a rede municipal está super bem amparada, tem a plataforma, eles estão doando alimentos, e a gente sabe que a realidade não é essa,
né? Então, é muito difícil, né, a gente acompanhar essas coisas e não ter muito o que fazer. E aí eu penso o seguinte, todas essas questões que eu estou trazendo e que os colegas também trouxeram, né, elas, na verdade, não são nenhum favor, elas, né, são direito da população. Quando nós acessamos o ensino público, nós não estamos recebendo um favor, né? Isso é um direito que nós temos enquanto cidadãos, né? E nós pagamos por esta educação, nós pagamos por aquela merenda que está na escola pública, nós pagamos para que os nossos filhos tenham, né, uma educação de qualidade e que a gente sabe que se ela acontece em muitos lugares sob assim a pena do esforço dos professores e funcionários que estão lutando na resistência para que ela de fato ocorra, né? Então, assim, a gente tem que parar, tem que desmistificar essa história de que a educação pública é um favor. Isso não é favor, isso é direito, né? E nós, enquanto cidadãos que pagamos impostos, porque todos nós pagamos, nós temos que reivindicar isso e participar desses espaços, né? Expondo as nossas indignações. Legal te ouvir, Joana, muito importante a tua fala. Quero passar de imediato para o professor Alexandre, para que possa trazer também suas ideias aqui conosco nesse debate importantíssimo. Várias questões a Joana levantou. Na primeira rodada, conversamos sobre o processo administrativo, o processo político deste governo que está saindo. E aí veio a pandemia, e essa pandemia afetou o mundo inteiro, e na minha avaliação, a educação é um setor muito sensível, né? É um setor muito sensível a esse problema na pandemia. E eu acho que o Brasil inteiro, né, o mundo inteiro está lidando com isso. Em particular, cada estado, no caso, no nosso país, no Brasil, cada estado, cada município está lidando de formas diferentes, né? Uns de uma forma mais competente, outros menos, outros atrapalhados, outros, eu estou acompanho um pouco sobre isso, de como, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, como cada município está lidando com isso. E nós, na rede municipal de Porto Alegre, eu acho que realmente, na minha avaliação, houve um agravante. Né? Houve um agravante no sentido que esse governo demorou a se pronunciar, porque antes de se pronunciar e propor a plataforma Córtex, tá? E propor algumas alternativas isso que a Joana falou agora há pouco, tem duas questões que são essenciais, que é a melhor forma de nós, professores, pudermos acessar os alunos, também, pela parte dos alunos, também acessar um mínimo de atividades para que a gente pudesse ou possa manter o vínculo com eles. E assim foi no início, né? Todas as escolas procuraram manter um vínculo com os alunos, para que a gente não, né, eles pudessem ter algum contato com as atividades e com os professores. Isso foi feito por um bom tempo. E esse governo, como eu disse, ele demorou a se pronunciar, aí quando se pronunciou, propôs essa plataforma Córtex, condicionada ao acesso gratuito para os alunos, que até agora não aconteceu, e eu acho que aí isso ficou ainda mais difícil aqui na rede municipal de Porto Alegre, com relação de como tratar esse problema da escola, da educação, no caso, na rede municipal de Porto Alegre. Na minha avaliação, e aí nós temos estamos lidando com esse dilema de como lidar com esse problema, de como acessar os alunos, de como enviar as atividades para os alunos. E eu acho que esse eu sou professor da rede estadual, e na rede estadual né, já tem um outro encaminhamento desde o início, né, não cabe aqui, mas a gente sabe, como eu disse, cada estado e cada município está lidando de formas diferentes com isso.
E eu acho que essa promessa desse governo municipal de Porto Alegre só veio muito mais a atrapalhar o processo do que ajudar. Primeiro, se tivesse, poderiam ter dado outros caminhos, mas é isso que nós temos. Realmente um governo que não teve a capacidade, não teve a competência, a sensibilidade de lidar com esse problema nesse momento bem crucial que todos nós estamos vivendo com essa pandemia. E eu acho que esse aspecto que eu queria chamar a atenção desse novo momento, desse outro momento na rede municipal de Porto Alegre, com esse problema aí de como lidar com as atividades, com os conhecimentos, né, de como trabalhar o conhecimento desse novo formato, seja ele digital, ou seja mesmo através de atividades de outro material físico que possa também ser levado aos alunos, que também é um outro dilema, né, porque esse processo de contaminação está descontrolado, na minha avaliação, né, mesmo com esse, o que eu digo assim, nós estamos entre o mar e o rochedo. Né, o que significa o mar e o rochedo? Estamos diante de um negacionismo, né, por parte de um grupo de pessoas e representados principalmente pelo governo federal, onde isso não teria importância nenhuma, e outro lado, que é esse tal distanciamento controlado, onde também não, de uma certa forma, no Brasil está totalmente, eu acho que, equivocado, está complicando muito esse processo de retorno às aulas, que esse é o aspecto que eu queria chamar a atenção, que agora, né, como todos já devem saber, o governo do Estado anuncia, então, uma agenda, um cronograma de retorno, começando pela educação infantil. Eu estava acompanhando agora, outro dia, hoje também, os municípios estão gritando. A própria FAMURS fez uma consulta aos municípios e a maioria dos prefeitos responderam: não tem condições de retornar à educação infantil. E também não há condições de retorno ainda no prazo que o governo estadual está propondo. Porque o governo estadual, fazendo um cronograma de retorno, isso afeta os municípios. Isso também influencia também de como cada município vai se comportar, de como cada rede vai agir nesse retorno e quando, né, deve ter esse retorno. Então, primeiro, eu acho que chamar a atenção que nós, enquanto professores, enquanto comunidade escolar, a gente tem que chamar atenção para isso, que esse cronograma proposto pelo governo estadual, que pode ser abraçado pelos governos municipais, no caso, ser abraçado e ter a concordância do governo municipal de Porto Alegre, nós temos que dizer não a esse cronograma. Não podemos aceitar esse retorno, principalmente pela educação infantil, e ainda nesse tempo que o primeiro momento seria a partir do 31 de agosto. Então, acho que isso também nós temos que... E há movimentos, né? Tem movimento de pais que estão já se movimentando, se manifestando contra esse cronograma de retorno às aulas nas escolas. Eu acho que isso também cabe a nós também fazermos um bom movimento, né, contra esse processo de retorno às aulas neste período que está sendo proposto. Não sabemos, eu acho que há realmente uma grande dúvida em qual momento. Tá? Eu escutei também uma outra posição sobre os CEPERS e outros sindicatos, qual é a posição das categorias, da nossa categoria de professores, é um critério básico, vacina. Tá? Enquanto não houver uma vacina, seria a grande condição, a melhor condição para o retorno às aulas. É polêmico enquanto a vacina é um processo demorado, né? Nós sabemos que, por alguma informação, que isso ainda vai levar um tempo, mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que se debruçar também e aí trabalhar e procurar fazer uma conversa, né, e nos posicionar melhor sobre isso, com relação ao não retorno às aulas, né, pelo menos, basicamente, nessa nossa primeira proposta que está surgindo, de retornar por agora em agosto,
e acho que esse é um ponto que a gente tem que se posicionar, mas continuar debatendo sobre isso. Quais são as condições? Quais são as condições? A vacina é um aspecto, outro aspecto é a questão dos protocolos de segurança, de equipamentos que são necessários para quando houver o retorno. Então, são várias questões que têm que ser colocadas na mesa para que a gente, né, se esses governos quiserem nos escutar, quiserem escutar os pais, e aí também há uma posição também, né, de muitos pais que estão dizendo, não vamos, inclusive, não vou, se houver um retorno, não vou mandar o meu filho para a escola nessas condições, nesse momento que ainda não está sob controle, não está bem controlado isso. Então, isso é que a gente tem que também se posicionar com relação a esse retorno às aulas, de quando e como. Tá? Quando e como esse retorno tem que acontecer. E uma coisa agora, ouvindo vocês, a educação infantil, vejam só, a educação infantil importa muito, claro que importa, queremos que ela volte, mas por que ela vai voltar antes do 9º ano? Que no caso a gente teria a prioridade de encerrar o 9º ano para entrar no ensino médio, porque tem uma transição, ou antes a educação infantil do que o 3º ano do ensino médio. O que importa é que esses alunos tenham conteúdo, informação e construam conhecimento para ingressar nas universidades. Se a gente fosse pensar nesse ciclo de transição de um período, da educação básica para o ensino superior ou do fundamental para o médio. Mas não! O que eles estão se importando quando botam o calendário da educação infantil começar antes é com a economia, porque ainda trata a educação infantil não como escola, não como educação obrigatória, mas como espaço para depositar filhos, para que os pais possam trabalhar. Na verdade, esse é o imaginário do secretário da Educação quando ele propõe isso. E pior, a criança pequena, ela vai ter mais dificuldade de permanecer com a máscara, ela vai ter mais dificuldade de não abraçar o coleguinha, vai ter mais dificuldade de não brincar no pátio, correr todo mundo se abraçar, é isso que vai acontecer. Então, no caso, se tivesse que começar algum setor da educação antes, talvez com idade mais avançada, os adolescentes, e aí, claro, tem um cuidado maior, sabe, da máscara, distanciamento, né? E aí vai criando uma cultura, talvez, nas escolas. Mas quando eles botam a educação infantil no calendário, fica nítido, é ululante isso, que não é o que importa a educação voltar a funcionar. Importa voltar a funcionar a economia, então não é a vida em primeiro lugar. Então, é triste ver isso, sabe? Até porque se tu voltasse com os alunos mais velhos, eles aprenderiam, né, o processo de distanciamento dentro da escola e passariam isso para os irmãos mais novos. Mas não, tu começa já pelo mais novo, o que é uma mentira, é uma falácia dos governantes. Então, acho que a gente aqui pode discutir isso em outro momento também, mas eu achei que a gente precisava frisar isso aqui no debate, por que eles querem educação infantil logo? Não é porque se importam com o desenvolvimento, enfim, integral da criança pequena, da escola pública. Não. Se fosse, eles estariam hoje cumprindo o Plano Nacional de Educação, que diz que não tinha que ter mais déficit de 4 a 6 anos de idade, que deveria estar todo mundo na escola, e Porto Alegre é um exemplo. Capital, se na capital nós temos 12 mil crianças fora da escola, porque o governo Fortunati nem o governo Marquesa criaram vagas, imagina o interior, que tem menos dinheiro, né? Mas eu quero passar para o Fabiano, vocês me desculpem a minha indignação, mas quero passar para o Fabiano para ele fazer a sua intervenção, e depois, Fabiano, a gente finaliza a nossa live, nós estamos perto do final. Fabiano, por gentileza. Sim, se não abrir o microfone, não dá, né? Não, eu só queria fazer uma abordagem um pouco mais política no sentido amplo, né? É tanta coisa a cada dia que ataca a educação pública, é muito difícil, pelo menos na minha leitura, pensar que é só incompetência, né? Que é só falta de gestão, né? E que por aí também não pode estar um projeto de poder aí histórico no Brasil, como uma das bases, um dos pilares de perenidade e permanência dessa desigualdade social que infelizmente ainda faz parte da identidade do Brasil, né? É tanta coisa que
Não se exige grandes raciocínios para se construir, para se pensar, e mesmo assim o gestor não faz, que me parece um pouco evidente que aí também tem essa dimensão da disputa de poder a médio e longo prazo no Brasil e das ocupações dos espaços de poder no Brasil que eu acho que a gente tem que cada vez mais nos propor a fazer essa reflexão. E daí entra uma questão que eu acho fundamental. Eu sou militante do movimento comunitário de Porto Alegre, né? Milito no movimento comunitário das periferias, que é o lugar onde eu nasci e cresci. Eu acho que a gente, cada vez mais as nossas periferias, as nossas comunidades se apropriarem da política, do debate político, entender cada vez mais o que significa as disputas de poder, numa democracia representativa como é a nossa. A cada 2 anos a gente vai ali e bota um voto na urna. Se a gente não cada vez mais se apropriar desse tipo de reflexão, a gente vai continuar patinando e sem sair do lugar, né? Então, esse trabalho de formação política, e aí quando eu falo formação política eu tenho um cuidado muito grande, né? Porque formação política não é naquele sentido hierarquizado, aquele sentido conservador de que alguém vai levar o conhecimento para alguém. Não se trata disso. Quando eu falo formação política nas comunidades, é naquele sentido mais puro, freiriano mesmo, de construção coletiva do conhecimento. Aí sim, para a gente poder avançar como sociedade, para a gente poder avançar com o nosso povo, as nossas comunidades, no sentido de protagonizar esse processo de disputa de poder. Eu acho que não pensar nisso é simplesmente, na minha avaliação, é abdicar de qualquer possibilidade de a gente tocar nas estruturas de privilégios de poder que historicamente se consolidaram no Brasil. Sem o protagonismo das periferias, num processo político, eu não tenho a mínima esperança de que a gente consiga realmente mudar os rumos do Brasil. E quando eu digo mudar os rumos do Brasil, eu não estou me referindo a gente ganhar uma eleição. Não estou me referindo a tirar o Bolsonaro. Eu não estou me referindo a tirar o Marquesan. Isso é muito pouco para quem quer construir um país de fato mais igualitário. Isso é muito pouco. Isso faz parte do processo, mas não se resume ao processo. O protagonismo de quem bota esse país de pé é simplesmente uma condição inafastável para a gente realmente poder diminuir essa balança de desigualdade, né? Que no Brasil, por exemplo, é inconcebível que num processo de pandemia, num período de pandemia, as elites mais ricas do Brasil faturem 34 bilhões de dólares numa crise mundial e numa crise do país, onde o desemprego cresce, a fome cresce, o sucateamento da saúde cresce e o topo da pirâmide continua empilhando riqueza, né? Eu acho que esse é um debate cada vez mais, deve ser compromisso de todos nós de trabalhar de forma coletiva para fazer esse tipo de reflexão e esse tipo de pensamento. Tem uma dimensão aqui que outro dia eu vi uma expressão de uma amiga minha que eu fiquei maravilhada. Ela disse: olha aqui, Fabiano, ó, quem fica em cima do muro é caco de vidro, tá? E eu gostei muito da expressão dela. E por que eu puxo essa expressão? Porque a gente tem que botar o dedo na ferida também. Olhar só para o lado desse prefeito Marquesan, a gente tem que se conter aqui, né, para não adjetivar da forma que merece o gestor, né? Mas, enfim, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter um olhar, da mesma maneira, um olhar mais aprofundado e um olhar mais construtivo em relação ao campo progressista também, né? E daí a gente chega na questão de Porto Alegre, na questão do ano eleitoral. Acho que o Alexandre mencionou nisso, né? E aí me surgiu essa questão que eu acho fundamental também, né? Nós temos aí um processo eleitoral que, ao que tudo indica, ainda sai esse ano, né? E aí, o que a gente faz em Porto Alegre, né? Nós vamos ter vários candidatos, inclusive do chamado campo progressista. E aí a pergunta, eu como militante comunitário, eu faço sempre, né? Nos nossos territórios, com as relações que a gente tem com todo o pessoal que realmente se importa com Porto Alegre, mas como é que a gente faz para construir uma alternativa, né? Quando a gente pega um campo progressista fragmentado? Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve essa equação? Como é que a gente sai dessa encruzilhada?
Esse é um debate que a gente tem que fazer também, entende? Esse é um debate. Naquele exemplo mais guevarista da palavra, se a gente não começar a dar o exemplo, não dá para se pensar numa alternativa para Porto Alegre voltar a ser a capital da participação popular. E realmente o preço depois quem paga somos nós, pais, professores, alunos, adolescentes. Quem paga a conta, quem toma no lombo por 4 anos somos nós que precisamos de políticas públicas. Essa é a verdade. Então, eu acho que a gente fazer um debate construtivo, propositivo, eu acho que é fundamental para a gente poder realmente começar a construir caminhos novos para Porto Alegre, mas olhando o que já foi feito, porque Porto Alegre, nos tempos áureos do orçamento participativo, por exemplo, foi pegar o território da Grande Cruzeiro, que é um território que eu conheço profundamente, foi uma mudança, assim, significativa, que juntou um movimento comunitário atuante com uma política pública e um gestor público que realmente olhava para as comunidades na visão de construir um protagonismo a partir delas, né? Eu acho que esses debates e essas contradições a gente precisa cada vez mais se aprofundar e não se afastar. Eu digo nós, principalmente do movimento comunitário. Esse é um papel que nós temos que ter. A União de Vilas, que é um movimento comunitário histórico e que muito me orgulha participar da União de Vilas. Imagina, quando a União de Vilas foi fundada no nosso território, eu tinha 1 ano de idade. E ali nós tínhamos lideranças comunitárias, que algumas ainda participam da União de Vilas, hoje, digamos, como os nossos queridos conselheiros, né? A gente sempre vai ouvir essas nossas lideranças mais experientes, porque elas tinham uma capacidade de musculatura e uma capacidade de acúmulo de força do movimento comunitário que era muito bonito. Independente de quem fosse o gestor se via na obrigação de vir conversar com o movimento comunitário, porque não sabia que, se não fizesse isso, sabia que o bicho pegava. Então, a gente ter esses dois frontes de atuação, construir, de fato, uma possibilidade de disputar o poder para poder retomar o rumo da participação popular, da participação coletiva, democrática, como diz o Boaventura, democratizar a democracia. Eu acho que essa é a lógica que a gente tem que cada vez mais abraçar, sem medo de debate, sem medo de enfrentar as nossas próprias limitações, né? E daí a União de Vilas é um aprendizado. Outro dia a gente estava numa reunião com 50 lideranças do território, né? E a gente falava isso, que é muito importante a gente escrever novas páginas do movimento comunitário, mas sempre lendo aquelas páginas que já foram escritas, né? Porque realmente o aprendizado de Porto Alegre é muito grande no que se refere à participação da população, né? E hoje, absolutamente, há um afastamento em relação a isso. Fosse em outros tempos, por exemplo, um governo marquesã jamais ia fazer, pelo menos com a tranquilidade que fez esses 4 anos, né? De uma gestão de nenhum diálogo com a cidade. Em outros tempos, seria muito pouco provável que ele comprasse uma briga, porque seria uma briga muito grande com os territórios, né? Então, esse é o momento que Porto Alegre vive, esse é o momento que o movimento comunitário vive também, de reconstrução dessa capacidade de enfrentar, no sentido democrático da palavra, né, uma gestão que não olha para as comunidades, que retira o protagonismo das comunidades, assim como eventualmente apoiar uma gestão que enxerga as comunidades, as periferias de uma maneira diferente. Então, eu acho que são várias dimensões do debate político, político institucional, político comunitário, que a gente tem que abraçar esses desafios para realmente se pensar não só numa Porto Alegre mais igualitária, menos desigual, mas um país que, de fato, a gente possa, em algum momento, olhar o Brasil como um país, não aquela eterna promessa de futuro, né, mas um país do presente, um país que realmente nos orgulhe de olhar e dizer que aqui é um país um pouco mais igualitário, em que quem mora na periferia tem as mesmas condições de quem mora na guete, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente não pode se acovardar de fazer. Obrigado, Fabiano. Muito bom ouvi-los todos. Enfim, acho que a gente fica uma vontade de continuar dialogando, de
continuar construindo aqui na web horizontes. Nós precisamos ter uma luz logo ali, diferente dessa que está colocada, né? Dá para dizer que não há gestão no governo, há gestão voltada para poucos, como vocês disseram, não para a maioria dos pagadores de impostos, como disse a Joana, e as comunidades não são ouvidas, os professores querem fazer um serviço de qualidade, como o Alexandre, que desejou ingressar na rede, porque via na rede uma capacidade de uma outra profissionalidade, fora do sucateamento, e agora percebe que em 2017 para cá o sucateamento se amplia, e o Fabiano traz para nós, muito importante, o debate de que as comunidades precisam se reorganizar, elas precisam se unificar. Isso é um debate importantíssimo, Fabiano, que tu sabe que eu sou um cara que sou debitário disso. Eu assino embaixo. Eu acho que a união dos que lutam por direitos, ela precisa acontecer, e não podemos mais protelar, estamos protelando demais isso. Isso eu acho que está fazendo com que a gente perca espaços. O governo marquesano não é à toa, está aí entre primeiro ou segundo colocado, como projeto a ser reeleito. Quer dizer, não é pouca gente que acha que ele está fazendo algo decente. E nós, servidores públicos, enfim, vocês, usuários da coisa pública, como cidadãos, enfim, pais de alunos, sabem que houve um desastre, houve uma destruição, houve uma redução do direito. E mesmo a gente tendo isso garantido, não há uma condição hoje do povo cobrar que isso seja implementado. A gente vê uma Câmara de Vereadores totalmente acuada, recuada, né, de uma maioria que não é progressista. Nós temos ali, dá para contar nos dedos, 10 vereadores, que dá para a gente contar, de 36. Da onde vem esses outros sujeitos, esses 26 que não olham para o povo, que agora na eleição, tu tá vendo, eles estão em tudo que é esquina, mas nós não víamos eles. Cadê eles no período que fechou a escola do município? Cadê eles quando mudou a rotina? Cadê eles quando os professores precisavam do córtex funcionando, os alunos precisavam da internet, do celular? Cadê esse povo todo que está ocupando espaço importante no poder público? Então, eu acho, para além desse empoderamento da sociedade, acho que a gente precisa de uma nova ordem, que a lei seja respeitada. E aqui não estou falando a lei de prender bandido, botar na cadeia. Isso aí é um universo, é um imaginário, né, fantasioso, simplista do que é a lei. A lei, na verdade, são as regras que a gente estabelece entre nós para ter o mínimo de civilidade. E nós não vemos civilidade do governo marquesano, porque todo o código legal do município é desrespeitado. O funcionamento das escolas, que isso? O professor Alexandre sabe do que eu estou falando. A escola Pessoa de Bru é uma das que teve falta de professor quase durante todo o período do marquesano. Isso não é ser contra a lei? Isso não é ser fora da lei? Porque a lei diz que tu tem que garantir o direito à educação. Está na Constituição, está na LDB, está nos planos de educação, e ninguém sofre nada. O secretário continua lá, toda a assessoria lá, no bem bom, eu gosto de usar, é chavão sim, mas eles ficam no bem bom, no ar-condicionado. Lá na sala não tem nem ventilador funcionando, a sala de aula do aluno. Vai na casa do pai e de uma mãe, muitas vezes, chove, alaga entre esgoto, como eu falava outro dia, na Vila Amazônia, no Lami, morei 4 anos no Lami, gente. Eu dava aula na Restinga, eu saía de bota, de galocha, para poder ir dar aula. Então, vocês imaginem a população de Porto Alegre não tendo acesso a direitos. Fica aqui o espaço para vocês voltarem para dialogar conosco em outro momento, para a gente conversar, porque o espaço de 1 hora é curto, nós temos muito a falar, e a gente não falou, mas a Joana também é professora. Ela é professora de técnica circense. No outro momento, Joana, nós vamos conversar sobre a cultura, enfim, sobre a arte, como a gente se faz dessa profissionalidade, né, que é muito importante, e que também a cultura esquecida pelo governo. Às vezes parece que a gente fala, né, o governo não fez nada. Gente, o governo, ele reduziu direitos. Quem analisou esses 4 anos e comparou, sabe que a cidade piorou, sabe que eles estão tentando inventar uma fantasia. Se tivesse tão bom, ele estava com uma projeção de votos para ganhar no primeiro turno. Se ele não está com essa projeção, é que foi ruim. Mas é que ainda ele está conseguindo enganar algumas pessoas que, por exemplo, não acessam essas lives que a gente dialoga. Por isso a gente quer convidar todos que estão assistindo a compartilhar esse material nos grupos das escolas, nos grupos de bairros, para que as pessoas ouçam da boca da cidadania.
enfim, do professor Alexandre, da professora Joana, do Fabiano, que é profissional também nessa cidade, trabalha, né, com a questão do direito, a advocacia, o exercício da sua profissão, mas que entendem que a coisa pública precisa funcionar para todo mundo. Gente, eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de poder estar dialogando com vocês, da gente poder estar junto nessas caminhadas de luta, porque debater também é lutar, é esclarecer, é pensar, é refletir coletivamente, é acumular forças para logo aí a gente dar passos importantes para que a Porto Alegre seja diferente, né? A gente quer uma Porto Alegre decente para todo mundo, não só para alguns bairros, para alguns grupos, né, que vivem na cidade. Acho que a cidade tem que ser vivida por todos. E só tenho a agradecer a vocês pelo tempo despendido para estar dialogando aqui. Tantas pessoas passaram, tantas pessoas comentaram a nossa live, né, e assistiram. E os comentários vão ficar aqui e fiquem certos, nós lemos os comentários e esses comentários permearam as nossas falas, né? A gente vai dialogando e isso que é como se fosse uma sala de professores. Que bom seria se nós tivéssemos mais salas de cidadania, de professores, de diálogo, de reflexão, para que a gente pudesse coletivamente mesmo avançar, né? Isso é tão importante. Então, professor Alexandre, muito obrigado. Querida Joana, querido Fabiano, enfim, obrigado pela aula que vocês deram hoje para nós de cidadania aqui, de conhecimento e de análise da realidade. É isso que para nós fica o legado, enfim, desse debate aqui. Uma boa noite para todo mundo, até a próxima.